Então, eu acho que se nós contabilizarmos, né, do ponto de vista numérico, né, quando a gente começou em 2002, 98, acho que foi 2000, né, foi o primeiro ENEC que nós fizemos até hoje, eu acho surpreendente o que foi realizado nesse período. Né? Nós temos grupos na SBS, você tem o grupo de estudos do consumo no CNPq, você tem um evento, né, que são os encontros nacionais luso-brasileiros e latino-americanos de consumo, que foram feitos a partir do ENAC, né, que era o Encontro Nacional de Antropologia do Consumo, e que depois se tornou ENEC, que é o Encontro Nacional de Estudos do Consumo. Então, você tem a apresentação de 200 e tantos artigos por edição, isso sem contar o número de pessoas que se candidatam, né, nos grupos da SBS. Então, eu acho que foi um crescimento e um interesse muito significativo. Isso não quer dizer que seja uma área de proeminência dentro da antropologia ou da sociologia. Eu acho que ainda há uma visão muito equivocada, como, por exemplo, essa crítica que se faz, a antropologia do consumo, isso não existe. Né? Isso aí na verdade não existe nenhuma antropologia específica, são questões, né, de você demarcação de campo intelectual. Eu diria que todo esse interesse em consumo está dentro de um guarda-chuva muito maior, que é a relação entre cultura e economia. Eu me lembrei da Zelitzer, né, que é uma clássica autora na área da relação entre cultura e consumo, em que ela diz que o dinheiro não é indiferenciado, ele é qualificado. A mesma coisa, a comida que você leva para dentro de casa, ela é qualificada. Essa é comida para todo dia, essa é comida de final de semana, essa comida é comida quando a gente tiver, né? Quer dizer, quais são essas relações? Ele é uma dimensão de toda essa discussão de cultura e economia, do processo de construção de mercados, né, das tensões que permeiam o processo de construção dos mercados. Tanto é que o último ENEC foi de mercados contestados, né, que discute esse esgarçamento moral, social, ético, que hoje envolve uma série, né, de, entre aspas, mercadorias, né? Por exemplo, a criação no mercado de órgãos, né, a criação de um mercado de cuidados para idosos que antes não existiam, era tarefa da família, né? Quais são as moralidades que transpassam essas discussões. E falando em ENEC, você comentou, até você já mais ou menos adiantou o assunto, qual foi o objetivo inicial? Agora resolvemos saber quantas pessoas se interessavam, se a gente botasse o nome consumo, quantas pessoas, né, efetivamente se estariam interessados em trabalhar essa área, né? Porque, obviamente, muitos do consumo que hoje a gente define como estudos de consumo estavam permeando essas discussões de antropologia econômica, embora ela sempre fosse muito mais focada nessa questão, né, da produção, etc., e menos, né, na relação do sujeito com os mercados e com as mercadorias. Então nós botamos, e surpreendentemente nós tivemos uma procura chocante, né, que nós não tínhamos nem estrutura aqui na UF para lidar, e nós tivemos um auditório lotado, surpreendentemente, com pessoas do Brasil inteiro. Né? E aí, bom, isso foi muito animador e graças a Deus isso só fez crescer a partir de então. E hoje nós temos, né, só de papers que são enviados todo ano, às vezes 200 e tantos papers, né, para serem divididos em 8 diferentes grupos de trabalho que nós estamos fazendo uma política de cada 3, 4 anos, renovar esses grupos, não renovar os temas, incluir uns e ver aqueles que estão mais vibrantes, porque indubitavelmente, né, surgem certos temas e você, né, precisa contemplá-los. Né? Falando nisso, qual já tem o tema do próximo, né? Já praticamente batido o martelo, né? Mas em princípio, né, a gente já discutiu, vai ser alimentação no mundo
contemporânea, porque é um assunto, né, hoje a alimentação adquiriu uma centralidade, uma visibilidade como nunca antes. Então é interessante, né, de discutir esse porquê, né? Por que ela se tornou tão central num sentido, porque central ela sempre foi, mas por que essa centralidade é explicitada da forma como ela é hoje no mundo contemporâneo? Por que você tem essa visibilidade que é impossível, né? No outro dia eu entrevistei uma senhora e ela me disse uma coisa muito interessante. Antigamente, quando eu queria discutir, queria descansar da cozinha, eu ligava a televisão. Hoje, eu ligo a televisão e eu continuo cozinhando, porque não há canal em que não tenha alguma coisa relacionada à alimentação. Então, por que essa habilidade? Você tem um Food Channel que reivindica que tem 100 milhões de espectadores, né? Você hoje tem uma valorização de toda e qualquer culinária, né? Você tem a quantidade de nomes diferentes para essas culinárias, são muito interessantes, figuras relacionadas, personagens relacionados à alimentação, a cozinhar, como gastrosexual, né? Gastropornografia. Então eu acho que é um momento que a gente não pode realmente perder de levar essas discussões, mais ainda a relação, né, de alimentação com a sustentabilidade no mundo contemporâneo e com a questão da saudabilidade. Você tem 3 tendências muito claras, né? Uma preocupação com comer saudável, e isso aí é um guarda-chuva imenso, né? Algumas profundamente relacionadas com um processo de construção do corpo, outros com um processo de construção da alma, como é o caso da saudabilidade esotérica, né? Outro ligado a uma saudabilidade política, né? Eu uso a alimentação para transformar o indivíduo, para transformar o mundo, a sociedade, né? E terminar e pelo menos minimizar muito a crise ecológica, ambiental. Você tem simultaneamente uma preocupação com os sentidos, né? Porque economia, comida é lazer, comida é prazer, comida é sensorialidade. Esses sentidos, eles surgiram e tomaram uma nova dimensão em relação ao corpo do que tinham antes, né? Eles eram caminhos, né, para, vamos dizer assim, as coisas darem errado, você se deixar levar pelos sentidos. Atualmente não. O sentido, ele tem um sentido didático. Você, através dos seus sentidos, você aprende por você mesmo. Então você tem agora a experiência de restaurantes cegos, né? Onde você vai, não tem em Paris, acho que agora começa a fazerem em São Paulo, que eu ouvi dizer, onde você não vê a sua comida, onde você entra e servido por garçons cegos, porque só eles podem se movimentar, para você explorar toda uma nova experiência sensorial, né? Que é comer no escuro sem ver a sua comida, né? E você vai, através dessa escuridão absoluta, poder aproveitar e distinguir os sabores, né? Então, você tem toda essa questão da sensorialidade, né? Que passa não só por essa exploração dos sentidos, mas também por uma enfatização, né, do produto, né? Agora todo mundo fala em produto, em implantar o seu próprio produto, né, na qualidade do produto, resgatar uma série de antigos, entre aspas, novos produtos, batatinhas que deixaram, típicas de São Paulo, interior de São Paulo, que deixaram de ser produzidas agora vale, e esse mesmo produto também tem outras conotações, como o caso da batata doce, né, que ele encarna toda uma vertente do nutricionismo, porque que é pensar no produto, no alimento, não como comida, mas como alimento, como ingrediente do que ele é composto, em que medida isso permite a construção de um determinado corpo. Você tem toda essa valorização da culinária, né? Você tem essa busca por novos sabores, né? Se nós compararmos o que o Brasil
comia quando ele saía para jantar fora em 2006 para agora 2015, né? Passando por 2011, 12, que a gente está fazendo a terceira tomada de hábitos alimentares, aumentou consideravelmente o conhecimento brasileiro sobre outras culinárias, que era muito reduzido. Para isso você pode ir a um supermercado e ver a quantidade, por exemplo, de temperos. Né? Há 25 anos atrás, quando que você tinha curry, né? Você tinha azeite virgem, como, por exemplo, no botequim. Hoje, se você entrar no botequim, né? Você tem lá, não tem aquele velho óleo de soja, nem aquele velho azeite, né? Que só tinha um no Brasil, que eu não vou citar o nome. Hoje, um ou dois naquela época, hoje você tem azeite virgem. Eu não estou falando em restaurante de gastronomia, eu estou falando né, em qualquer bar e botequim, onde você pode tomar uma cerveja com bolinho de bacalhau. Você teve se isso significa, né, porque aí há toda uma discussão teórica sobre se há realmente uma diversidade, uma diferenciação de gosto, ou que na verdade não existe essa diversidade. Isso aí é uma outra discussão, mas eu acho que são coisas muito importantes. É a questão da sustentabilidade. Né? O brasileiro ainda não relaciona, né, os custos da sua alimentação com os custos de sustentabilidade. Quando você pergunta, as pessoas realmente nunca pensaram que comer tem custos sustentáveis. Basta você comer ter custos ambientais, né? Basta você comer, entre aspas, correto, seja esse correto o que for, né? Como os americanos, eat right, você já resolveu esse problema. Na verdade, não é assim, né? Então, acho que é uma pauta aí cheia para a gente discutir. Hoje em dia, a antropologia do consumo está sendo muito buscada por áreas, vamos dizer assim, saberes práticos, principalmente a publicidade. Todo mundo quer entender por que a gente consome, né? O que a gente consome, o que vai consumir. Como é que você vê esse diálogo com áreas assim, como se fosse uma antropologia aplicada, entre aspas? Eu acho que toda ciência é aplicável. Eu acho que isso é uma construção e hierarquização dentro dos campos intelectuais. Quando você explica o comportamento dos corpos celestes, isso tem uma aplicação, né? Se você quiser fazer qualquer tipo, né? Construir, né? um foguete ou alguma coisa desse gênero. Quando você identifica uma lei da gravidade, isso tem uma funcionalidade. Isso é uma tradição antiga, né, dentro da antropologia, em dividir a antropologia teórica, que seria a antropologia de um melhor nível, né, de pessoas mais qualificadas teoricamente, e a antropologia aplicada, aqueles half-baked, como o Malinowski dizia, né, aqueles que... não, isso, na minha opinião, eu vejo meramente como uma construção meramente de campo intelectual, defesas de fronteiras e territórios. Eu nunca concebi fazer nenhum estudo que não tivesse dentro de uma inserção teórica. Para mim não existe, né? Então, portanto, para mim essa é uma... Agora, eu acho você ter a convivência de pessoas que olhem o seu objeto de estudo, o seu tema de estudo de perspectivas diferentes, eu acho isso extremamente positivo. Quando os economistas falam em preferência revelada, o que eles estão dizendo que se assemelha ao que nós, em antropologia, estamos falando em termos de consumo? Eu acho essa uma convivência extremamente frutífera, né, e bastante enriquecedora para todos os lados. Eu não acho que multidisciplinaridade e interdisciplinaridade sejam palavras, né, apenas para me posicionar academicamente. Eu acho que elas têm um sentido, né, real, que é você ouvir, né, e a perspectiva do outro dentro de determinados campos. Isso é muito... eu acho que é uma tradição menos americana, né? Nos Estados Unidos você não tem tanto essa departamentalização. Você tem, por exemplo, Women Studies,
né? Você tem Cultural Studies, onde um mesmo objeto ele é abordado de forma diferenciada por especialistas em diferentes áreas, né? Aqui no Brasil não, nós temos essa ideia, né, muito talvez fechada, né, do campo intelectual, que eu tenho que me reproduzir e eu posso só aceitar dentro, para fazer parte desse campo, alguém que já tem originariamente algum vínculo, alguma tradição, domine aquele discurso. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo mais nesse sentido, né, de objetos, né, de estudos que podem ser abordados por pessoas com formações acadêmicas inteiramente diversas. Aliás, eu gosto muito disso. Quais autores que você, dentro dos estudos de consumo, que você considera que são referências, assim, vamos dizer assim, não inaugurais, mas que formaram mesmo? Quais aqueles autores que, se você quiser, né, vamos dizer assim, entender o que é esse campo de estudos do consumo, você deve ler. Primeiro você tem essa parte histórica, né? Você tem toda essa discussão sobre essa mudança de interpretação da historiografia em relação à Revolução Industrial e essa percepção de ver a sociedade contemporânea como resultado bem acabado de uma Revolução Industrial. Então você tem que ler certos autores clássicos dentro dessa área. Então, o Neil McKendrick, Rosalind Williams, o Michael Miller, Chandra Mukherjee e vários outros, né? Esses aí eu acho que foram Mika Nava. Então acho que você tem um conjunto, né, de autores que são extremamente pertinentes sobre isso. Brodel, né? Imagina, esquecer. Dentro da área, por exemplo, de espaços do consumo, né? E quer dizer, essa área histórica, na verdade, ela originou não diria originou, mas ela está muito ligada ao que veio se constituir espaços de consumo, né? Porque elas primeiro identificam todas essas modalidades de espaços de consumo moderno e depois contemporâneo, shopping center, loja de departamento, supermercado, etc. E aí você vê uma explosão de trabalho nessa área de espaços de consumo, onde você tem, né, outros autores que são fundamentais. Economy of Sign and Space foi um livro clássico dessa área que eu, no momento, não estou me lembrando do autor. Eu acho que na área mesmo, da própria constituição dessas discussões, né, dessa relação cultura, economia, consumo, né, Zelitzer, né, a Mary Douglas, Pierre Bourdieu, Daniel Miller, que tem um livro clássico, que não é o conhecido nem traduzido dele aqui no Brasil, mas que é um livro de peso, Material Culture and Mass Consumption, a interpretação do Colin Campbell, você tem toda a discussão em teoria da prática do Alan Wardle, você tem aquele autor você tem Feynman e Leopold, que também são clássicos. Eu não vejo uma coisa como uma bibliografia assim fechada. Você tem bibliografias, como todo campo, que são clássicos nessa área, mas eu vejo muito em derredor o Franco Schwab. Nossa, eu acho que inúmeros, o Macdonization, né, que ele coloca uma discussão muito interessante. Então, acho que é um campo, é uma bibliografia muito ampla. Você tem Gary Cross, All Consumer Centuries, tem Stuart Wewing. Então, você tem, eu estou esquecendo um que eu gosto muito, você tem, que não é diretamente, o Horowitz, né, que discute toda essa noção de sociedade de consumo e a moralidade nessa discussão nos Estados Unidos. Você tem Michael Skudson, que eu acho que junto com o Daniel Miller é considerado, vamos dizer assim, os pós-materialistas pelo Horowitz. Eu não sei, eu acho que
eu lamento que eu não vou ter tempo suficiente de ler tudo que eu queria ler e poder compartilhar, né? Eu acho que nós somos, no Brasil, bem pobres em termos dessa produção. Fizemos um grande avanço, mas e muito campo, né, a ser explorado. Eu acho que nos últimos tempos essa questão da classe média, entre aspas, da nova classe média, gerou uma série de estudos. A questão de mídia também, né, e tecnologia, né, gerou um conjunto de trabalhos interessantes aqui no Brasil, né, sobre, né, relacionado ao consumo dessa tecnologia. Eu acho interessante que as pessoas, onde é que eu posso fazer antropologia de consumo? Você não tem lugar onde você faz uma coisa como essa, você monta o seu próprio currículo, né, onde você, como você não tem, onde é que eu faço antropologia política, antropologia da moda? Você não tem, você tem que montar através de cursos, né, em diferentes centros de pesquisa e diferentes bibliografias o seu próprio percurso.